O desenvolvimento da soja no Brasil apresenta um notável paralelismo histórico com a expansão da cultura nos Estados Unidos, país que dominou a produção mundial por décadas. Ambos os casos ilustram como a combinação de tecnologia, políticas de incentivo e fatores econômicos globais pode transformar um grão em um motor de desenvolvimento agrícola e econômico, do grão de subsistência à commodity global. O paralelismo histórico da soja é evidente na forma como a cultura evoluiu de um cultivo secundário para uma potência agrícola. Origem e entrada discreta. A soja tem sua origem milenar na Ásia, onde era cultivada como um alimento sagrado. No Ocidente, a introdução inicial, tanto no EUA final do século XIX quanto no Brasil início do século XX, especialmente no Rio Grande do Sul, foi modesta e voltada para forragem animal ou consumo local. Naquela época, a cultura não era vista como um produto de exportação em larga escala. Impulso tecnológico, a grande virada para ambos os países veio com a pesquisa. No EUA, o desenvolvimento de novas variedades com alto teor de óleo foi o ponto de partida para a produção em massa. No Brasil, o trabalho da Embrapa nas décadas de 1970 e 1980 foi crucial. A pesquisa de ponta possibilitou a tropicalização da soja, adaptando-a para ser cultivada em regiões de baixa latitude e solo ácido, como o Cerrado. Isso abriu caminho para a expansão do cultivo para o centro-oeste brasileiro, transformando uma principal fronteira agrícola do país. Contexto econômico global. O boom da soja em ambos os países foi impulsionado pela crescente demanda internacional por óleo e farelo de soja, especialmente para a ração animal. A ascensão da China como um grande importador de grãos a partir do final do século XX solidificou a posição da soja como uma das principais commodities agrícolas do mundo. O Brasil segue os passos do líder global. O Brasil, ao tropicalizar a soja, conseguiu replicar o modelo de sucesso dos Estados Unidos, mas com características próprias. O resultado foi uma ascensão meteórica que o levou a se tornar o maior produtor e exportador global do grão, ultrapassando os próprios EUA em anos recentes. Essa trajetória, no entanto, também gerou um conjunto de desafios semelhantes aos enfrentados por outros grandes produtores, como os EUA e a Argentina. A expansão da soja no Brasil está ligada a questões como impacto ambiental. A monocultura da soja tem sido associada ao desmatamento de biomas como o Cerrado e a Amazônia, além da intensificação do uso de agrotóxicos. Concentração de terras. A expansão de grandes plantações favoreceu a concentração fundiária, muitas vezes gerando conflitos no campo e prejudicando a agricultura familiar. Vulnerabilidade a mercados externos. A forte dependência da exportação do grão torna a economia brasileira vulnerável às oscilações de preços e às demandas do mercado internacional, especialmente da China, seu principal comprador. A trajetória da soja no Brasil não foi um caso isolado, mas sim a reprodução de um modelo de sucesso de produção em larga escala. Embora esse modelo tenha gerado prosperidade econômica, ele também trouxe consigo um conjunto de desafios sociais e ambientais que ainda precisam ser enfrentados. O petróleo e as commodities agrícolas como a soja, o milho e o café, embora de naturezas distintas, exibem um notável paralelismo histórico em sua ascensão a motores da economia global. Ambos os setores compartilham uma trajetória que os transformou de bens de uso local em instrumentos geopolíticos e financeiros de grande impacto. Da origem modesta à commodity global origem e uso inicial. O petróleo foi, por muito tempo, um recurso extraído em pequena escala para fins específicos, como a iluminação. Da mesma forma, as commodities agrícolas eram, originalmente, culturas de subsistência ou de comércio regional. Impulso tecnológico, a grande virada para ambos veio com a inovação. A invenção do motor a combustão e a industrialização impulsionaram a demanda por petróleo em uma escala global. A Revolução Verde e o desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas, como sementes geneticamente modificadas, permitiram a produção em massa e a expansão para novas fronteiras agrícolas. Fatores de convergência. O desenvolvimento de ambos os setores seguiu um padrão similar, demonstrando como se tornaram essenciais para a economia global. Crescente demanda global, a industrialização e o crescimento populacional, especialmente em países emergentes, criaram uma demanda insaciável por energia e alimentos. Essa demanda transformou tanto o petróleo quanto as commodities agrícolas em ativos estratégicos. Geopolítica e poder. Quem controla a oferta de petróleo ou de grãos detém um poder significativo. A criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na década de 1960 é um exemplo claro de como países produtores se uniram para influenciar o mercado global. De forma similar, a ascensão do Brasil como uma superpotência agrícola lhe confere um papel crucial na segurança alimentar do planeta. Vulnerabilidade a choques externos. Ambos os mercados são extremamente sensíveis a eventos globais, como conflitos armados, crises econômicas e eventos climáticos. Impacto ambiental e social. A exploração de petróleo está ligada a graves impactos ambientais,
como vazamentos e a emissão de gases do efeito estufa. Da mesma forma, a expansão de monoculturas como a soja e o gado tem sido associada ao desmatamento e à perda de biodiversidade. Ambos os setores enfrentam, portanto, o desafio de equilibrar crescimento econômico com sustentabilidade. O petróleo e as commodities agrícolas revelam um padrão comum. Eles começaram como bens de uso limitado e, impulsionados pela tecnologia e pela demanda global, se tornaram pilares da economia mundial. Essa transformação, no entanto, também gerou desafios complexos, como a volatilidade de preços e a necessidade de lidar com seus impactos no meio ambiente.